Adolescência é a minissérie da Netflix que todo mundo tem que assistir, principalmente você que convive com criança e com adolescente, ou principalmente você que é criança e adolescente, você que tem filhos, que é pai e mãe, você que é professor, você que é escola. E hoje a gente vai continuar o iceberg dessa série genial que tá metendo o dedo na ferida e tocando em assuntos muito delicados, e eu acredito que até por isso muitas pessoas estão colocando uma interpretação equivocada, tentando arrumar bodes expiatórios para fugir da questão central e das graves e enraizadas questões que são tratadas ali. Iceberg, do episódio 2, meu episódio favorito, chegou a hora da gente falar da responsabilidade da escola nessa história toda. Se você não assistiu o primeiro episódio, clica aqui no card, não esquece de assistir. Se você tá no TikTok, não tem card, gente, mas procura aí que o vídeo deve estar postado ontem. Valeu? É isso, né? Conhecem o procedimento? Deixar o likezinho, o comentáriozinho e tudo mais. E, ai, tem vinhetinha. Vai, roda, editor, que sou eu mesmo porque a Gabi tá meio enrolada. Vai. Chegamos no episódio 2 de Adolescência, essa minissérie incrível da Netflix. Então, já fico alerta, a partir de agora é por sua conta e risco, porque contém spoilers. Gente, episódio 2 se passa na escola 3 dias depois do crime. Lembra que no episódio 1 se passava no dia do crime? E aí a gente viu o garoto ser acusado, ser preso, aí chega o interrogatório e tem o vídeo, mano, provando que foi realmente ele que esfaqueou a menina e etc. Agora o segundo episódio, nós estamos a 3 dias desse acontecido e a polícia chega na escola pra trocar ideia com o pessoal da escola, com os estudantes. A dinâmica do episódio é essa: a polícia visita na escola pra trocar ideia com a molecada, trocar ideia com a escola e entender um pouco mais do caso, porque eles ainda não têm a motivação. Lembra que o Jamie tá lá em choque, tipo, negando, mesmo com as imagens falando que não foi ele, e eles querem saber o motivo, o porquê isso aconteceu, ainda mais porque até então eles estão achando que a menina é amiga dele, porque comenta as fotos dele no Instagram. Bom, eles são recebidos de cara na escola por uma funcionária ali que é a responsável, uma espécie de pedagoga tutora ali. E, gente, ai meu Deus, a gente vai falar dela mais pra frente. E enquanto eles estão entrando com ela, a câmera vai pra 2 meninos, que são os 2 melhores amigos do Jamie lá, que ele fala na rede social, que tá nas fotos com eles, que um é amigo dele desde o primeiro ano da escola, o outro é amigo desde o 4º ano, ou seja, eles são amigos ali da escola mesmo. E um dos meninos chama o outro, que tá numa rodinha de meninas, e eles se encontram pra falar que a polícia tá na escola, eles falam que sim, tá sabendo, a polícia já foi na casa deles. O pai de um dos meninos ficou muito bravo e deu bronca nele. O pai do outro menino simplesmente ficou quieto e não falou nada. E aí, já tem um grande lance que a gente vai falar lá no Abismo Profundo desse episódio 2, mas já é uma questão que vai ser levantada pela série só na resposta que os pais deram para esses 2 indivíduos. Bom, em nenhum momento o episódio fala se esses meninos fazem parte de algum grupo de ódio na internet, se eles fazem parte de grupos no Reddit, em outras plataformas. Simplesmente eles são amigos de escola e eles estão ali assustados e preocupados pelo que aconteceu, por a polícia estar ali, por a polícia ter ido na casa deles. Um deles pergunta pro outro se ele acha que foi o amigo deles que fez isso, e o cara fala que sim, que deve ter sido ele mesmo, que com certeza foi ele mesmo, que ele poderia fazer isso. E, enfim, começa a dinâmica do episódio da polícia falando com os estudantes. Nesse momento a cena corta pro Adam, que é o filho do agente da polícia, aquele que mandou áudio pro pai falando que não queria ir pra escola, lembra, no primeiro episódio? E ele tá ouvindo o áudio do pai dele, que o pai dele mandou pra ele logo que chegou na escola, falando: ó, eu tô na sua escola, vou ter que entrevistar a molecada, mas não se preocupa, vou fingir que eu não te conheço, não vou te encher o saco, né? Porque a gente sabe que às vezes o estudante pode, o adolescente pode ficar constrangido, etc. Então o pai dele já dá essa letra. Não era bem o que o garoto queria ouvir, claramente, o garoto, tá, beleza. E, bom, ele tá no refeitório comendo, e aí passa um garoto e joga um lixo no prato dele, tipo fazendo um bullying com ele, uma agressão. Ele levanta pra jogar o lixo dele no lixo, um outro garoto tromba com ele, bate nele, pede dinheiro pra ele, fala pra ele dar dinheiro pra ele tá assustado, nervoso e tal. Imagina, ele é o filho do polícia, hein? Ele fica assustado, fica nervoso, fica retraído. Nesse momento tem um inspetor, um professor, alguém passando ali, fala pro moleque parar de fazer isso, que ele não precisa de dinheiro, porque ele come de graça na cantina, etc. E passa e sai andando e simplesmente meio que
ignora a situação, parecendo que contornou e evitou que o bullying continuasse, mas o bullying já tinha acontecido, né? Essa violência, essa agressão contra o moleque já tinha acontecido. Mas a gente vai falar melhor disso na hora que a gente for falar do abismo profundo. Porque é o seguinte, a câmera já inverte pro corredor e estão as pessoas responsáveis da escola, acredito que direção e coordenação, etc., passando e falando que a polícia tá lá. E que aí o policial veio perguntar se eles tinham câmeras de segurança e detector de metal na escola, e eles reclamando de ter que cuidar da segurança dos estudantes. E aí a coordenadora comenta que eles vieram falar que eles precisariam de uma sala de apoio emocional por causa do luto. E aí o diretor fica inconformado. O que é? Eu sou assistência social. Olha que loucura. É informado para eles que eles precisam de uma sala de apoio emocional para a questão do luto dessas crianças com essa situação. E a escola tá reclamando disso porque ela não é casa de assistência social. Olha que cena maluca. E o mais louco e contrastante disso, gente. Ele termina de reclamar de ter que fazer isso. Passam dois meninos assim com o uniforme meio desalinhado e eles cobram dos meninos alinharem os uniformes. Gente, não importa a saúde emocional, não importa bullying, não importa nada disso, não importa conscientização, educação e informação, importa o uniforme alinhado e completo. Olha que doideira, velho. De novo, a gente vai falar mais disso no Abismo Profundo. Mas desculpa, é que esse episódio mexe muito emocionalmente comigo, tá ligado? Porque eu odeio escola, velho. Eu amo estudar, mas odeio escola. E um dos motivos é exatamente essa construção educacional bizarra, muito, muito bizarra, de se importar com coisas que não fazem a menor diferença educacionalmente e não se preocupar com coisas que são fundamentais nessa construção. Bom, os policiais estão se dirigindo para uma sala na escola para conversar com a melhor amiga da Kate, a menina que foi assassinada. Gente, é muito louco essa cena, porque continua mostrando a hipocrisia, a superficialidade e o fracasso estrutural da escola. Porque o take começa filmando cartazes colados pela escola, claramente de trabalhos feitos pelos alunos, falando sobre diversidade de gênero, diversidade sexual, de respeito ao LGBT. Um dos professores tá com uma fitinha, tá ligado? Com a bandeira trans, com a bandeira LGBT. Tem outro cartaz lá falando a respeito de saúde mental, de assédio e etc. Os cartazes estão colados na escola. Por mais que tenham cartazes colados, que se fale em inclusão, na prática não tem nada disso. Na prática é uma escola violenta e coercitiva que tá ali dando porrada e castigando para que eles se comportem, etc. E bom, olha, lembra que eu falei que a genialidade dessa série tá nas entrelinhas? Porque a cena é a melhor amiga da Kate indo ser entrevistada pelos policiais para eles tentarem saber o que acontece. E nas entrelinhas tá mostrando como que a escola finge se preocupar com questões importantíssimas e não se preocupa, enquanto fica perrecando em questões que não tem nada a ver com questões pedagógicas. Por exemplo, pedir o uniforme completo e alinhado e não se portar com o bullying e com a violência. Colar os cartazes falando de saúde mental e não tá nem aí para as questões de saúde mental, achar que não é casa de assistência social para fazer isso. Olha que doideira. Bom, a entrevista, digamos assim, com a melhor amiga da Kate começa, né? O policial, o agente, agradece ali dela ter se disponibilizado. Ela fala, me disponibilizei? Eu achei que tinham me proibido de almoçar se eu não falasse com vocês. Olha que loucura. A escola utilizando um direito básico de acesso a uma alimentação como uma forma de castigo para que ela atenda o que a escola quer que ela atenda, que é a entrevista com os policiais naquele momento. Bom, obviamente a menina não quer falar sobre isso. A menina tá de luto pela amiga dela. A menina tá extremamente nervosa, tá extremamente ansiosa, e os policiais completamente perdidos na situação começam a perguntar qual que era a relação dela com o menino. E ela fala que ela odiava esse moleque, que ela não queria ver esse moleque na frente de jeito nenhum. E aí os policiais começam a insistir que acham que eles eram amigos por causa das redes sociais e etc. E ela fica puta, começa a chamar o filho do policial de um moleque esquisito, que não puxou o pai, começa a tipo devolver. A gente sabe, né, gente, quando a gente tá acuado, com medo, pressionado, e a gente sabe que a gente não tem por onde escapar, a gente começa a tentar devolver isso no embate, né? E é isso que ela faz. Enfim, ela se revolta, a conversa não flui, não vai pra lugar nenhum, ela se levanta, sai andando, e aí os policiais ficam ali numa reflexão de se eles tinham um relacionamento ali nas redes sociais, se o Jamie falou que eles conversavam na escola, por que a menina tá fazendo parecer que eles se odiavam, se não é bem isso que a polícia tem em mente, em vista, de acordo com a relação e com a situação. Eles seguem para outras salas para continuar a entrevista pela escola. Bom, eles chegam numa sala do ensino fundamental, gente, e aí
tá passando pelo Reino Unido o mesmo problema que as escolas brasileiras passam, né? De você entrar na sala de aula e o professor ficar passando vídeo online de uma aula por obrigação para vocês assistirem. E aí o professor nem sequer tá na sala, e aí aquela mulher que tá acompanhando os policiais, ela já chega na sala dando uma bronca em todo mundo, perguntando do professor. O pessoal fala pra não dar bronca no professor não, que ele deu uma saída rapidinho. E aí ela apresenta o policial, ela esquece de apresentar a agente amiga do policial, que como sempre tem pouquíssimas falas e aparece muito pouco. E isso vai ser um tema ainda levantado por ela mesma no filme, um tema que vai passando desapercebido entre todos esses temas que a série tem levantado. Aí ela se corrige, quando o policial vai começar a se apresentar, ela apresenta a gente que tá com o policial, a gente fala que não tem problema. O policial começa a falar do caso e um dos meninos que senta na primeira cadeira, provavelmente já colocado por alguma espécie de mapa de sala que coloca os mais bagunceiros e problemáticos na frente, tem um moleque na frente extremamente desrespeitoso que começa a fazer piada com o fato de realmente um colega de sala deles ter matado a menina, e a sala, tipo, meio que alguns dão risada, outros não. E esse menino é bastante inconveniente, etc, fica tirando sarro dos policiais e tal. E bom, a mulher lá das broncas fica extremamente nervosa, fica dando bronca e corrigindo o moleque a todo tempo, os policiais ali meio inconformados e tal, só falam que se alguém souber de alguma coisa, pode procurar eles, etc, e saem da sala. Quando eles saem da sala, a mulher volta da bronca, fala que tá muito decepcionada com o comportamento do garoto, e o garoto segue dando risada, sem se importar com absolutamente nada. E bom, mais pra frente, na hora do Abismo Profundo, a gente vai falar muito desse trecho, porque, diferente do que pensam, não é só apontar o dedo pro garoto problemático, mas isso tá envolvido num pacote, num contexto que tá sendo explicado ali sobre toda a estrutura da escola, beleza? Nessa hora os policiais eles saem e eles estão passando assim por um corredor externo no pátio da escola e mais uma vez de plano de fundo tem um professor dando um esporro em dois moleques porque estavam mexendo no celular na sala de aula e dando uma broncaça neles assim, e a gente percebe isso o tempo todo no episódio 2. Tem alguém da escola violentando emocionalmente as crianças, dando uma bronca, dando um castigo, sendo violenta, sendo punitiva, sabe, pressionando. E em todo momento tem crianças cometendo bullying contra outras crianças e até alguns adultos cometendo bullying contra as crianças. O tempo todo do episódio 2, a gente percebe como o ambiente da escola é caótico, como o tempo todo a violência está entre os jovens e tá da instituição para com os jovens. Em quase todas as cenas a gente consegue perceber isso e a gente vai se aprofundar nesse tema na hora do Abismo Profundo. Bom, eles seguem conversando, né? A mulher tá levando eles lá para outras salas, e enquanto isso eles estão falando a respeito da Kate, etc. Tão nova e faleceu. E aí vem um comentário dessa representante da escola que, mais uma vez, gente, essa mulher, ela vira e ela fala assim, ai sim, a morte da Kate, tão triste. Ela era uma menina tão bonita e tão faladeira, mas eu realmente achei que ela seria alguma coisa da vida. Cara, eu não vou me aprofundar nisso, porque senão toda hora eu vou ficar falando das coisas que a gente vai falar no Abismo Profundo, mas guardem bem essa frase, tá, gente? Porque isso é muito comum, é um julgamento e uma fala muito comum dentro das escolas, e, bom, a gente volta nisso no Abismo Profundo, porque essa fala dela é completamente bizarra. E aí eles seguem pela escola e etc, indo agora para salas do ensino médio, que é a molecada um pouco mais velha. Essa sala do ensino médio, por coincidência, é a sala do Adam, o filho do policial, e o policial obviamente não fala nada a respeito disso, mas o professor faz questão de falar que o policial tá ali por conta do último acontecido, etc, etc, e que o Adam é filho dele. E aí, imediatamente, um dos moleques da sala já faz um bullying com ele, já agride ele, ou faz algum barulho ali que agride ele emocionalmente, etc. Na frente do pai dele, que é agente da polícia, na sala de aula. E aí, mais uma vez, isso pode gerar tremendas interpretações a respeito do comportamento dos jovens, mas o que a gente precisa olhar é porque a série quer falar pra gente que é o que forma esse comportamento no jovem, do porquê o jovem tem esse comportamento. Ele tenta ali, mais uma vez, começar a explicar a situação e falar que as pessoas poderiam falar com ele, etc. Quando acontece o quê? Toca o alarme de incêndio. Alguém, por algum motivo, trocou o alarme de incêndio da escola. A gente vê, imagina, 3 dias depois do assassinato de uma das meninas da escola, enquanto a polícia tá na escola, toca o alarme de incêndio, a gente já escuta os estudantes, alguns desesperados, perguntando se tem algum terrorista, se é alguma coisa assim, tal, que não sei o quê. Enquanto isso, vai todo mundo se movimentando para as quadras de tênis e na metade desse caminho, o polícia tromba o professor, aquele professor que estava fora da sala de aula e depois voltar para aula e tal. Ele tromba aquele professor e ele chega naquele professor para perguntar, e aí, como é que era o Jamie, né? Esse garoto que cometeu o assassinato. Como é que ele era na sua sala? Você já reparou nele? Como é que ele era? Cara,
O professor fala, não sei, eu não tenho o que falar, eu nunca olhei pra ele, eu nunca vi ele, no sentido de, tipo assim, ele tava lá na sala, mas eu nunca prestei atenção nele e tal, e o caramba. E o polícia fica assim, meio sem entender o porquê e tal, mas ele tem uma frase que é tão nojenta e bizarra, tão grotesca, e diz muito sobre a crítica que eu faço a muitos dos nossos colegas de profissão aqui nas redes sociais. O cara fala assim: infelizmente não tenho o que falar. Só o que eu posso dizer é que essas crianças são impossíveis. Olha, gente, você assistir essa série e achar que ela tá falando sobre redes sociais ou sobre a nova geração e não ter a coragem de olhar para todos os dedos na feridas que essa série coloca, todas as questões que ela realmente tá abordando, é muita cara de pau. Porque ela esfrega essas coisas na nossa cara o tempo todo. E esse episódio 2, gente, é um soco na cara da educação tradicional e da estrutura tradicional que a gente tem nas escolas. De verdade mesmo. A gente ainda vai se aprofundar nisso quando a gente chegar no abismo profundo. Essa cena é assustadora, é devastadora, tá, gente? O alarme da escola fica tocando o tempo inteiro. E quando o alarme da escola para de tocar depois de um tempão, é o barulho daquelas milhares de crianças juntas, sem ordenação, sem os responsáveis ali realmente cuidando, se preocupando, simplesmente dando ordens e gritando para tentar conseguir algum tipo de organização ali. E aí é impressionante de que tá acontecendo tudo isso, tudo isso. E aí, de repente, é de fato um alarme falso, e a diretora, ou essa mulher responsável, pedagoga responsável, que tá recebendo eles ali na escola, que cada vez se mostra mais perdida no cargo e na função e no dever dela, essa mulher já começa a mandar a molecada voltar pra sala, como se nada tivesse acontecido. E de novo, a molecada perguntando de terrorismo, se tá tudo bem, se vai acontecer alguma coisa, se vai ficar tudo bem. E ninguém tá nem aí. Todo abalo emocional e toda tensão emocional que a gente, como espectador, tá sentindo. Imagina aquelas pessoas vivenciando aquele dia e aquela cena e aquele momento, sendo crianças e adolescentes. É muito tenso, tá, gente? É muito embaçado. É um momento muito embaçado do filme. Ah, importantíssimo! Nesse momento que o pessoal vai pra quadra, a melhor amiga da Kate tem um surto de raiva e vai até um dos amigos do Jamie, soca esse moleque na cara, tá ligado? E começa a chamar ele de assassino, tal, como se ele realmente estivesse envolvido com o caso do assassinato da Kate. Afinal de contas, ele era um amigo muito próximo do Jamie, e ela era a melhor amiga da Kate. E ela vai lá e agride o moleque. E, mano, tipo assim, ela mete o porradão mesmo na cara do moleque, tá ligado? Espanca o moleque, o pessoal vai lá, separa eles, leva um pra cada lado. E aí é impressionante que uma das crianças tá lá fazendo bullying. Falando, apanhou de mulher pro cara. Olha que muito louco, né? E como... bom, a gente vai falar disso na questão do abismo profundo. Mas eles são separados, daí a polícia vai falar com o garoto agredido, que é um dos amigos do Jamie, etc. O policial tenta se aproximar do moleque, falando um pouquinho da época de escola dele. E o moleque fala, mas você era popular na sua época de escola. E o cara fala que ficou popular depois que ele mudou o visual. E daí ele consegue aproximar o moleque, porque o moleque tem interesse no fato dele ser popular. E se isso trouxe pra ele garotas e amigos e etc. E aí ele começa a tentar entrar com o moleque a respeito dos problemas que ele ainda estão com o caso do Jamie. Eles ainda não acharam a faca, eles queriam saber da faca, eles queriam saber da motivação. O moleque começa a se esquivar e ó, chispa pra aula, tá ligado? E a Kate fica lá conversando com uma responsável da escola e falando o que vai acontecer com ela tá assustada, ela tá com medo. A mulher pergunta por que ela fez isso, ela fala que ela não sabe, que ela tá assustada, o que vai acontecer com ela. E aí a mulher fala que teve que chamar a mãe dela, e ela fala, pô, agora minha mãe vai ficar puta porque teve que sair do trabalho pra vir aqui. Outro dedo na ferida que a gente vai falar mais pra frente. Então, nessa coisa da reunião da quadra, teve uma confusão muito grande, mas que acabou não levando a nada, sabe? Foi só essa explosão de sentimento que tá ali, presa na melhor amiga da Kate, sendo colocada pra fora. E aí é o que eu falo. Em nenhum momento o episódio mostra se esses meninos fazem parte de algum grupo no Reddit, se eles têm algum grupo no Discord, nas redes sociais, onde eles têm um grupo de ódio de fato, se eles de fato fazem parte de grupos extremistas. Em nenhum momento é mostrado isso. Mostra uma amizade deles construída na escola, mostra a relação conturbada na escola, mostra as violências que ocorrem na escola, tanto da escola com os alunos quanto dos alunos com os próprios alunos.
E ela não adentra nessa questão se esses meninos realmente estavam organizados em algum tipo de grupo. Apesar dessa cena onde a melhor amiga da Kate agride um desses meninos, gerando ali uma suspeita de que talvez eles fizessem parte de algum grupo maior. A gente até imagina que a série vai abordar isso em algum momento do episódio, mas não aborda. Bom, em algum momento das salas que os policiais estão passando, o Adam, que é o filho do agente policial, fala que quer falar com o pai em particular, se tudo bem eles trocarem uma ideia. O pai dele fala que tudo bem, eles pedem uma sala particular na escola, vão pra essa sala particular. E aí o moleque fala, olha pai, eu preciso falar com você. Você falou que se alguém tivesse alguma coisa pra ajudar em relação ao caso, que poderia falar, etc. Cara, o pai do moleque já fica ansiosão, tá ligado? Já começa a falar pra ele, vai, fala Adam, fala, você sabe alguma coisa da arma? Você sabe alguma coisa? Ele fala, ai pai, sai fora, vai. Sai fora. Você vê como ele tenta se aproximar e ter um diálogo com o pai, e o pai não trata ele como filho, sabe? Trata ele ali num sistema automático de tratamento humano que a gente tem desumanizado, sabe? E aí ele fala, não, eu tô aqui, fala. Ele, pai, você tá olhando errado. Você não foi olhar no Instagram? Os comentários que a Kate faz no vídeo, que a Kate fazia nas fotos do Jamie, não são comentários de amizade. Tá vendo esse emoji aqui? Significa que ele é red pill. Tá vendo esse emoji? Significa que ele é incel. Tá vendo isso aqui? Significa a regra lá 80-20. Ele começa a tentar explicar essas coisas pro pai e o pai tá perdido. O pai tava achando que esses emojis eram um elogio. Aí ele falou, olha pai, por exemplo, você não manda coração pra mãe? Que cor que é o coração que você manda? Vermelho. Significa paixão. Significa amor. O coração laranja significa não sei o quê. O coração roxo significa não sei o quê. Cada emoji tem um significado, pai. Todos esses símbolos e essas abreviações, todas têm um significado. Aí ele fala, então peraí, então a Kate fazia bullying contra o Jamie? Sim, a gente vai falar melhor disso no lance do Abismo Profundo. E o pai do moleque fica muito inconformado com isso, porque o pai do moleque fica, mas meu Deus, um moleque de 13 anos não tem que namorar, não tem que beijar ninguém, não tem que perder a virgindade. Mas não é sobre o menino de 13 anos, gente. É sobre masculinidade, é sobre a figura masculina, o gênero masculino, o homem, o papel atribuído ao homem, o que o homem tem que ser. E aí o cara fica inconformado que ele não tinha percebido isso, e daí é muito louco, porque em algum momento ele pergunta se o moleque se afeta com essas questões do Instagram, o moleque fala que ele não posta no Instagram, mas o pai fala, eu não perguntei se você posta, eu perguntei se isso te afeta. Aí é lógico que afeta, gente. É óbvio que afeta, porque todo mundo que vê alguém sendo humilhado, que vê alguém sendo atacado, que vê alguém sendo violentado, se incomoda. Qualquer um que tem humanidade, que tem sentimento, que tem medo de passar por isso, que tem medo de se abrir, de ser você mesmo, que não se sente acolhido, que não sente que tem espaço em casa, que não sente que tem espaço em lugar nenhum. Qualquer um que passa por isso se sente mal. Qualquer um que passa por isso é afetado por isso. As redes sociais vendendo uma mentira constante pra gente, de vidas perfeitas, de pessoas perfeitas, e é muito fácil a gente ser engolido por isso. Porque o algoritmo da rede social, ele é preparado pra trabalhar exatamente nos engolindo com isso. E o pai tava completamente deslocado dessa realidade. Da realidade da qual o filho dele vive todo tempo. E aí é engraçado porque ele fala assim, ele fala, pô filho, eu te amo, eu me preocupo com você. E ele fala, você nunca me chamou de filho. Você chama todo mundo de filho, mas você nunca me chamou de filho. E aí ele sente que o pai tá tentando forçar alguma coisa ali, ou tentando demonstrar alguma coisa que nunca existiu. Nunca teve essa proximidade, nunca teve essa abertura, nunca teve essa relação. Que o pai lá no primeiro episódio, na primeira cena do primeiro episódio, supõe que por ele ser linha leve, o filho dele procura ele. Quando na verdade eles nem têm sequer uma boa relação desenvolvida. Bom, o moleque dá a letra pro pai, o pai percebe então que ali tem uma questão de cyberbullying que aconteceu, que é quando esse bullying, essa violência, que tá acontecendo o episódio inteiro dentro da escola, na realidade física, acontece na internet, e começa a suspeitar do envolvimento do garoto com esses grupos da internet, de incel e de red pill e etc. E aí ele volta até a responsável da escola que tá recebendo eles e a agente amiga dele que tava esperando ele ali, e ele fala, pô, a gente entendeu errado, é negócio de internet, o que a menina tá fazendo com ele é cyberbullying, falando que ele é incel. E a própria agente da polícia fala, eu tô ligado esses bagulho de incel aí, do celibato, não sei o que lá. Eu já vi um tal de um cara, e fala o nome, que deve ser algum cara red pill famoso da gringa aí, e ela fala o nome dele, que é um conteúdo bizarro e doente, etc. E aí, olha só, a própria mulher da escola lá, responsável que tá recebendo os polícia, fala, incel, o que é isso? Eu não sei o que é isso, não. Aí a gente comenta o que é, ela fala, tá, já ouvi falar. Meu Deus do céu, gente. A mulher da escola completamente perdida, não tem ideia do que tá sendo dito. E aí, nesse momento, bom,
Eles percebem que eles estavam olhando pelo prisma errado, que ali tem uma questão de cyberbullying acontecendo, que na verdade a menina e o Jamie não eram amigos, que algum conflito aconteceu, provavelmente ligado a essa questão de cyberbullying, e também querem saber qual que é o envolvimento do garoto com essas questões desses grupos extremistas de ódio às mulheres e etc, etc, etc. Bom, nesse momento o polícia tem um insight, tá ligado? De voltar a falar com aquele menino lá que apanhou da melhor amiga da Kate, que é um dos amigos do Jamie. E aí ele vai lá até a sala de aula pra falar com o moleque, e o moleque mete o louco, mano. Pula a janela e dá a fuga, tá ligado? Ele sai correndo atrás do moleque e tal, persegue o moleque, encurrala o moleque num beco, e aí o moleque confessa que foi ele quem deu a arma pro Jamie, a faca de cozinha pro Jamie. Mas ele não sabia o que o Jamie ia fazer com a faca, e ele não sabe mais aonde está essa faca. E aí acende mais um alerta pra gente, né, gente? Será que ele não sabia mesmo? Ou será que esses meninos realmente estão envolvidos em algum grupo de ódio, em alguma rede social e etc, que até agora não foi adentrado pelo filme, mas que já tem essa questão do cyberbullying, já tem a questão do tema do Red Pill, do tema do incel. E bom, o garoto é indiciado como cúmplice, né, do assassinato, por ter dado a arma pro garoto e ali por ter fugido e etc. E aí, na volta, depois de efetuar a prisão do moleque, ele pede pra mulher, pra gente, já levar o moleque pra delegacia e já fazer a acusação do Jamie oficial, independente deles terem a faca ou deles saberem o motivo, já dá pra indiciar o Jamie com tudo que eles têm. E aí ele fica na escola e ele espera o filho dele sair e ele vai ali tentar se aproximar do filho de alguma forma, falar pro filho, pô, vamos comer alguma coisa, sair pra comer alguma coisa, tal. O filho no começo tá reticente, não quer sair com ele, eles estão ali na porta da escola, mas o filho fala, ah, beleza, eu tô com fome também, vamos. E aí eles entram no carro e tem um diálogo muito bizarro, tá, gente? Que mais uma vez fala de um dos dedos na ferida que essa série toca o tempo todo. O pai tenta puxar assunto com o filho sobre as aulas dele, pergunta o que ele tá aprendendo, o filho fala que tem aula disso, tem aula daquilo, aí o filho fala que tem aula de francês, o cara nem sabia que o filho tinha aula de francês. O cara nem sabia que o filho tinha aula de francês. E aí ele fala pro filho falar algumas palavras em francês, o filho começa a falar essas palavras em francês e ele zoa o filho. Para, você tá assassinando a língua. E você percebe que o moleque não é um moleque que gosta desse tipo de brincadeira. Ele realmente fica desconfortável. É lógico, gente, que isso vindo de um pai não é pra humilhar o filho. É pra brincar, é pra descontrair, mas nem todo mundo se sente confortável e à vontade com isso. Às vezes o moleque quer muito falar francês, tá se esforçando e isso é um soco na cara dele. Por quê? Porque eles não têm uma relação, eles não se conhecem, o pai não conhece o próprio filho, o filho não conhece o próprio pai. Eles não têm uma relação estabelecida. Então o pai sai falando qualquer coisa ali, achando que vai fazer legal e não é legal. Enfim, eles decidem ir comer uma batata lá num restaurante e saem com o carro junto. E aí a câmera fica ali na porta da escola filmando a molecada indo embora. E aí a câmera ergue num take assim e pela primeira vez a gente vê a cidade. A gente percebe que não é uma grande metrópole, uma grande cidade onde tudo acontece, fervoroso. Não, é uma mini cidade de interior no Reino Unido. Menor do que Bragança Paulista, aqui onde eu moro hoje em dia. Se pá, menor até do que o ABC Paulista, onde eu morava. Menor do que várias cidadezinhas do interior aqui do Brasil. É uma cidadezinha do interior minúscula, onde a gente imagina que a vida é mais calma, é mais tranquila, não tem esses problemas, não tem essas coisas. É uma família de subúrbio tranquila, vivenciando essa coisa tão horrorosa e tão pesada e tão forte. É assustador, né, gente? Ah, antes dessa câmera levantar pra fazer o take e tal, tem dois momentos ali onde tá o policial e a policial, né, os dois agentes, conversando ali só entre eles, e são duas falas muito emblemáticas. A primeira é sobre aquele lance que eu falei que a série ia levantar isso em algum momento, que é como essa mulher, ela tá ali de plano de fundo, ela tem pouquíssimas falas, quando ela entra de forma cirúrgica, mas ela tá sempre num plano de fundo ali. E aí ela comenta que o que mais irrita ela nessa história toda é que eles estão investigando o Jamie, eles vão se adentrar a mente do Jamie pra entender ele vai ser estudado, ele vai ser lembrado, ele vai ficar marcado, e a vítima vai ser esquecida. A vítima. Acabou a vida dela, acabou o futuro dela, acabou a vida da família dela, gente. Porque eu sou pai e eu imagino que a maior dor de um pai nessa vida é ver a morte do próprio filho. Isso é antinatural, sabe? Imagina, ainda fruto de um assassinato, de uma violência dessa. E tem tudo a ver com essa questão da masculinidade que é trabalhada ali, da isenção de sentimentos e responsabilidades afetivas e etc., e ao mesmo tempo do papel que é atribuído à mulher. E a gente vai falar mais profundamente disso no Abismo Profundo, como sempre, mas essa é uma fala bastante emblemática, e a outra fala bastante emblemática é quando eles estão fazendo a crítica à escola. Porque
A gente assiste esse episódio e, como eu disse, é muito fácil a gente imaginar que, essas crianças são impossíveis, etc. Mas nessa própria fala deles, o policial, eles estão reclamando ali da escola, do espaço da escola, e o policial fala, olha isso, você acha que alguém aprende alguma coisa aqui dentro? Isso aqui parece mais uma jaula de contenção do que sala de aula. Olha a percepção do próprio polícia, eles estão ali, eles odeiam a escola. E ele ainda fala, você mesmo falou que o lugar fede. E ainda ela fala, mas sempre tem um bom professor que salva a gente. Eu mesmo fui salva por uma grande professora e etc. Faz esse recorte das pessoas que mesmo enfrentando todas essas limitações estruturais e essa exaustão, estão ali, de alguma forma, olhando e se preocupando com a perspectiva da criança e do adolescente, porque trabalham com criança e com adolescente. Então é importante essa visão e esse conhecimento. Mas eles fazem duras críticas a esse lugar, que é tido como um espaço educacional e que, na verdade, não tem nada de educacional. Parece mais uma jaula de contenção, onde tá todo mundo sendo castigado e controlado o tempo todo para ficar quieto e ficar em paz e não sendo estimulado e engajado a nada. E ainda apontam o dedo para reclamar que eles não gostam disso, que eles não querem participar disso, e quem quer e quem gosta. E olha, a gente tá falando de uma escola do Reino Unido, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Enfim, ainda estamos... Essas duas falas são emblemáticas, tá? E a gente vai falar bastante delas agora. Mas ainda estamos no take final. E aí essa câmera decola, né, dá esse take da cidade e ela vai indo até o estacionamento onde aconteceu o crime. E lá no estacionamento também tem muitas flores, muitas velas. E aí mostra o pai do Jamie, né, o menino que assassinou a Kate, deixando um buquê de flores lá. É pesado, é emocionalmente pesada a cena. E bom, numa primeira vista, qualquer um que olhe pra esse episódio pode falar, tá vendo? Essa molecada é impossível. Que não dá, que não sei o quê. Quando, na verdade, as entrelinhas estão mostrando que é completamente o oposto disso. E é isso que a gente vai falar agora no Abismo Profundo do episódio 2. Eu já tô rindo porque o episódio 2 ele é literalmente o conteúdo que eu faço na internet nos últimos 4 anos e pelo qual muitas vezes eu sou massacrado como, passa pano pra criança e pra adolescente. Mas vamos ser sinceros, vamos olhar pras entrelinhas, pro abismo profundo, pra isso que não tá ali tão óbvio pra gente. Na verdade, nesse episódio chega até a ser óbvio, mas às vezes a gente se recusa a olhar dessa forma, tem medo de olhar dessa forma e tem medo de falar sobre isso. E, cara... A estrutura tradicional da escola fracassou, gente. Fracassou. A escola é um depósito de criança, gente. É uma sala de aula onde você soca um monte de criança pra ficar um olhando pra nuca do outro, decorando o conteúdo pra usar pra uma prova e nada mais. E não tem preocupação ali em conscientização, em conexão com a realidade, em nada. É só um depósito de informação, um depósito de conteúdo e... se comporta e fica em silêncio e não atrapalha e não enche o saco e me deixa trabalhar em paz e não tem nada estimulante, não tem nada que engaje, não tem nada que dê vontade de participar, não tem uma sala com uma estrutura legal, não tem uma metodologia interessante. É toda hora bronca, violência, castigo. É toda hora a ideia de controle, a ideia de... Gente, quando o polícia fala com a mina, que mais parece... Outro dia me destruíram porque a gente fez um dos 500 memes que... A gente reagiu a um dos 500 memes que tem na internet que os alunos comparam escola à prisão. Nossa, onde já se viu comparar escola à prisão? O próprio polícia fala que mais parece uma jaula de contenção, porque vamos ser sinceros, ali a preocupação é o controle, é a obediência, é a padronização. É isso que acontece. Mas não é só isso que esse episódio critica, gente. De cara, a gente tem os dois meninos lá que são os amigos do Jamie conversando sobre como que o pai dos dois agiram em relação à situação que eles se envolveram. O pai de um foi violento, foi bravo, deu bronca. Ou seja, um pai controlador. Um pai que tá mais preocupado com a vergonha que o filho tá causando, com o problema que o filho tá causando, do que entender do porquê que ele tá fazendo isso, aonde que ele tá, com quem que ele tá fazendo isso, o que que tá acontecendo na vida dele. E do outro lado, o pai que não falou nada. O pai omisso, permissivo. Os dois causam o mesmo tipo de problema na criança e no adolescente, que é o afastamento da criança e do adolescente da relação familiar. Um porque tem medo da violência que o pai vai proporcionar, e o outro porque acha que o pai não se importa e não liga. Mas tem um caminho do meio, gente, onde a gente educa com respeito, com diálogo, com conscientização. E é isso que fica de lado, e fica de lado nessa relação familiar, e fica de lado também na escola. Logo depois a gente tem a cena do Adam na escola. Lembra lá do primeiro diálogo que o Adam tava metendo louco pra não ir pra escola com o pai dele? Agora a gente entende por que o Adam odeia a escola. Ele é violentado pelos moleques toda hora. Por que ele não quer ir pra escola? E aí vem a escola, né?
fazer a intervenção. Você não precisa de pegar dinheiro porque o lanche aqui é de graça na escola. A questão não é o dinheiro, gente, a questão é a violência. E você não impediu violência nenhuma, a violência já aconteceu. Você não conscientizou sobre absolutamente nada, você interrompeu a violência acontecendo ali naquele momento, o final dessa violência, que na verdade já aconteceu, e que vai se repetir. E o cara é completamente omisso, ele passa a falar isso e sai andando, porque a escola não tem preocupação com isso. Porque entendam uma coisa, no bullying, não é só o agressor e a vítima e o agredido. Tem um terceiro agente aqui, que é o observador, que é aquele que não faz nada. Que muitas vezes é a criança que tá rindo daquilo, que muitas vezes é a criança que não tá rindo, mas também não tem coragem de se posicionar, por conta de estar vivenciando aquela violência ali. É natural que não se sinta confortável de se posicionar, mas também não é natural que ria, que aplauda essa violência. Mas muitas vezes o observador é a escola, é a instituição, que tem que ser a responsável por isso, que tem que educar sobre essas questões. Gente, o que é o bullying? O bullying é o racismo, é a homofobia, é a LGBTfobia, é a transfobia, é o machismo, é a violência de gênero, é a violência porque é gordo, porque é magro, porque malha, porque não malha, porque é loira, porque tem cabelo preto, porque é ruiva, porque é asiático. Pelo amor de Deus, gente, é isso que é o bullying. É isso que é o bullying. E a escola tem a obrigação de educar sobre isso. A escola tem a obrigação de estar contextualizada e conectada com a realidade dessa molecada. De pegar nas disciplinas tradicionais da escola que já falam dessas questões e da construção dessas questões da sociedade e trazer esse conhecimento para a aula de forma prática. E tem a hipocrisia da escola na cena dos cartazes, gente. Tudo que é escola, chega setembro, agora setembro amarelo, cola cartaz antidepressão pela escola inteira. E durante todo o resto do ano, humilha os estudantes. Porque muitas vezes quem humilha essas crianças somos nós professores. Quem humilha essas crianças é a instituição escola. E a nossa sociedade segue educando essa molecada e ensinando essa molecada a se humilhar, a conseguir no grito e na violência. Esse é o resultado dessa estrutura tradicional falida da escola. Para ser educado, da escola ser omissa, mas é muito mais que uma omissão, porque a escola sendo omissa, ela contribui para isso. Porque é uma atitude violenta da escola, a escola não conscientizar sobre isso, a escola não conectar o conteúdo com isso, faz parte dessa violência, desse problema. E a gente precisa assumir isso. Como é que a gente quer cobrar a participação da criança e do adolescente na escola? Essa omissão da escola é tão violenta que ela se exime da culpa e ela culpa a vítima, a criança e o adolescente. Eles são o problema, eles são o culpado, o comportamento deles, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. As redes sociais. Nesse episódio a gente descobre que a vítima assassinada fazia cyberbullying com o agressor. Só que no episódio inteiro a gente assiste essa violência acontecendo ali na vida real, no ambiente da escola. E a escola tratando isso com cartaz, com fitinha no pescoço, com a bandeira LGBT. E na prática, a violência comendo solta na escola, inclusive o tempo todo por parte da escola. Com as broncas, com os castigos, com o mapa de sala. Coisas que não adiantam de nada, porque não conscientizam, porque não educam. Porque eu tenho certeza que essa molecada tem muito mais consciência do problema que aquele garoto está causando do que a própria escola. E quem está preocupado em entender por que ele está causando isso? Os dois garotos que são envolvidos com o Jamie, que a série não se aprofunda pra gente saber se eles estão no Reddit, no 4chan, em algum grupo, realmente relacionados com o incel, como ele foi chamado, o Jamie, com os Red Pills, como o Jamie foi chamado. A gente não tem esse conhecimento. Em nenhum momento a série adentra nessa questão, se eles realmente têm essa organização. Pelo contrário, mostra que a amizade deles é uma amizade de escola. Eles se conhecem da escola há muitos anos. Mostra que essas violências que eles reproduzem nas redes sociais, que o Jamie reproduzia contra as mulheres nas redes sociais e que a vítima do Jamie reproduzia contra ele nas redes sociais, estão lá na escola. E a série ainda mostra que também tá na relação familiar, constrangendo ele a respeito de como ele pronuncia as coisas em francês. E é lógico que o pai ali, gente, não tem a intenção de humilhar, mas como o relacionamento masculino, a demonstração de carinho e de afeto é sempre ligado a uma ofensa, a uma zoeira. Nunca é um gesto de carinho e de amor. E às vezes as pessoas realmente têm um psicológico, uma questão de quem elas são, que elas suportam isso e lidam com isso numa boa, encaram com uma brincadeira. Mas tem gente que é destruído por isso. E ali o pai não tem relação com o filho, então ele não sabe como é que o filho se sente em relação a isso. Olha que loucura. Olha como esse episódio... Olha o professor constrangendo, galera. Todo mundo sabe que ninguém gosta ali dessa questão dos pais visitando a escola e etc. E vai lá o professor e fala que o cara policial que tá lá
para falar sobre o caso do que ocorreu, é pai do menino. O que tem a ver falar disso, gente? E aí vão lá e fazem bullying com o menino na frente do polícia, gente. Porque a questão da autoridade, principalmente para a figura da criança e do adolescente, não interessa. Só gera conflito, só gera afastamento. Ela precisa de uma figura de acolhimento, onde ela se sinta segura. O mesmo problema que o agente da polícia vai enfrentar com o Adam na conversa com o filho dele, em particular na escola, na outra cena, é a dificuldade que a escola enfrenta com a menina, porque eles não conhecem o universo da criança e do adolescente. Eles não sabem o que significa os emojis, eles não sabem o que significa os grupos, os termos, as abreviações. Isso não é sobre a internet ou sobre a nova geração. Isso é sobre a nossa desconexão com a realidade em que a gente vive. Sobre a gente ficar preso num antigo saudosismo de que na infância era melhor, já falamos sobre isso, e etc, etc. E nos recusarmos a fazer parte e entender esse mundo. Entender o que cativa e o que faz parte da infância, da adolescência, da criança e do adolescente. Não adianta só apontar o dedo e condenar a rede social pelos problemas que ela tem causado, inclusive nas relações e na formação do cérebro da criança, do adolescente e dos adultos. A gente precisa entender por que a criança está indo para lá. A criança está indo para lá como uma fuga do que a gente proporciona na escola, na relação familiar, nessa educação tradicional que não permite que a gente escute a criança e o adolescente, que a gente entenda a perspectiva deles, que a gente respeite eles como seres humanos. Olha o que a mulher fala da menina. A profissional da escola fala que a menina é uma menina bonita, mas muito faladeira. Gente, quantos alunos são tímidos, têm problema de se apresentar na frente da sala, não se sentem confortáveis, a escola não prepara eles pra nada disso. Aí você tem uma pessoa que é boa de comunicação. E daí que ela tá conversando com as amigas? E daí? Todo mundo gosta de conversar com os amigos. A interatividade deles é isso. A gente reclama deles estarem substituindo essa interatividade pelo celular, mas todas as vezes que os alunos chegam na escola e querem botar a fofoca do final de semana em dia, querem conversar, querem debater, querem discutir, eles são rechaçados e são punidos e não pode e tá errado. A gente sabe que é assim, gente. Não dá pra continuar sendo hipócrita e fingindo que não é assim, porque a gente continua só afastando a criança e o adolescente e se afastando da relação com eles e proporcionando pra eles. Gente, sabe o que é a internet pra essa molecada? Na perspectiva da criança e do adolescente, ela tá preenchendo um buraco deixado por nós, deixado pela nossa sociedade, que não entende a criança e o adolescente como um ser humano, que não entende a criança e o adolescente como alguém com perspectiva que já tá ali. A internet tá preenchendo a internet, esses grupos, essas redes sociais, por bem e por mal, estão preenchendo espaços deixados pela nossa relação com eles. E aí vamos abrir o parênteses e o recorte aqui, da maternidade solo, da escala 6x1, de uma vida exausta. Gente, ninguém conhece os próprios pais, ninguém conhece os próprios professores e os adultos da sociedade. O que um jovem conhece é a versão do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do adulto, cansada, exausta, frustrada, sem saber se vai conseguir pôr comida na mesa, cheia de conta para pagar, sem tempo e sem paciência para estar com os filhos, para se dedicar a olhar para a criança e para o adolescente com humanidade. Esse recorte é importante, explica muito, mas não justifica. A criança e o adolescente não pode continuar pagando por um problema estrutural grave da nossa sociedade. Ainda mais se nesse processo de pagar por isso, eles estão sendo responsabilizados e assim, eles e o universo deles têm virado meio que um bode expiatório para a gente não olhar para o real problema que está enraizado na nossa sociedade, que é a nossa estrutura social, econômica e educacional. E principalmente como a gente se relaciona entre nós, com a sociedade, com com o meio ambiente, com as outras pessoas, com a diversidade e com a criança e o adolescente. Se você é pai e mãe, se você é professor, gente, você tem a obrigação de saber quais são as redes sociais, quais são os jogos, qual é a faixa etária, quais são os assuntos, quais são os grupos, o que está sendo dito, o que é o movimento incel, o que é o movimento red pill, o que é o movimento não sei o quê, que tipo de coisa que eles falam, que tipo de coisa que é vendida. Um dos cenários onde os pais e mães acreditam que a criança e o adolescente mais está seguro é nos jogos. Não adianta proibir seu filho de jogar um jogo ou fazer parte de uma comunidade, botar aplicativo de vigilância, não é isso, gente. A internet está substituindo você e a sua presença. O aplicativo não vai fazer isso. A proibição não vai fazer isso. Você precisa estar lá. Você precisa estar jogando junto. Você precisa conscientizar ele das coisas boas e das coisas ruins que ele vai encontrar ali. Você precisa estar ali. Não dando bronca, vigiando e caçando, como um porto seguro. Alguém que ele confia, que ele sabe que se der merda ele pode recorrer a você. Se não for assim, ele vai se afastar de você cedo ou tarde. Quando ele puder, por mais que você tente impor, ele vai fazer isso. Ele vai fazer as coisas pelas suas costas. Se você for permissivo,
Ele vai sentir que você não se importa e ele vai fazer de tudo para chamar a atenção de todo mundo e alguém se importar. Se você for controlador, ele vai ter medo de você e ele vai se afastar e te abandonar. Precisa de um caminho do meio. E esse caminho do meio significa mudar a forma como a gente se relaciona com a criança e com o adolescente e respeitar a criança e o adolescente nesses processos. A mulher fala da aparência da menina, fala, ai, eu até achei que ela fosse ser alguma coisa da vida. Ela já é alguma coisa da vida. A criança e o adolescente já é um ser humano, gente, vivo, onde tudo que eles vivem, as melhores e as piores coisas, vão deixar marcas na formação e na construção dessa cabeça pro resto da vida. A questão não é se eles são problemáticos, se eles são violentos. A questão é por quê. Que sociedade é essa onde a gente está construindo crianças e adolescentes dessa forma, que preferem buscar um refúgio numa rede social desumanizada, correndo o risco de estar em contato com conteúdos grotescos do que com nós, do que na escola, do que na relação familiar. Aí o polícia vai conversar com o pai dele, né, para entender essas questões, entender os emojis, entender um pouco mais dessas coisas. E ele fica inconformado como que garotos de 13 anos estão se pressionando a perderem a virgindade. Gente, com todo o respeito do mundo, olha para os anos 80, olha o que era a TV aberta nos anos 80, olha o que era o programa da Xuxa, as Paquitas, os discursos que eram ditos. Nós somos o país do mundo, um dos países do mundo que mais casa menores de idade. Cultura da novinha, sexualização de crianças e adolescentes, a culpa da vítima, pela roupa, pela música. Olha só a sociedade que a gente construiu. Olha só como a mulher é extremamente objetificada desde pequena. Virou mocinha, tá pronta pra casar, pra servir, pra ter filhos, pra estar disponível a um homem. Inclusive em uma das cenas a mãe... É uma cena do 4º episódio, mas tem tudo a ver com esse tema que a mãe fala que a menina precisa ir mais em determinado estabelecimento, porque tem muito homem bonito e legal ali. Não é sobre o garoto de 13 anos com acesso a essa sexualidade ou essa ideia sexual. É como essa ideia é vendida na nossa sociedade. Esse é o comportamento que o homem tem que ter. Isso é que se espera de um homem. Um comportamento sexual dominante. E aí vamos entrar no incel, no tal do incel, né? O que é o tal do incel, gente? O tal do Red Pill. Esse movimento começou há uns 30 anos atrás, gente. Esse termo, né? Começou há uns 30 anos atrás com essa ideia de celibato involuntário, falando a respeito dessa dificuldade de se relacionar e de ter relações e etc. Isso acabou evoluindo com a presença de muitos homens e acabou se tornando um grupo de ódio, de misoginia, de machismo, de uma ideia de homem dominante. E aí nas redes sociais como Reddit, como 4chan e muitas outras, até no YouTube você encontra bastante, é muito discurso de homem ressentido, de homem machucado, que foi traído, que foi isso, que foi aquilo, e esse discurso vai se transformando em um discurso cada vez mais de ódio, cada vez mais de uma tentativa de uma ideia de padronização de um comportamento feminino proposital contra os homens. Ou seja, é um universo masculino radicalizado. E é alimentado por esse discurso Red Pill, do homem dominante, do homem... Gente, isso daria um vídeo só pra falar disso, tá? Se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários, que eu adoraria fazer um vídeo sobre isso. Até porque é muito engraçado, porque no diálogo com o filho dele, o menino fala de Red Pill, ele fala que Red Pill do Matrix, o menino fica, oi? Tipo, as novas gerações associam Red Pill já diretamente a esse discurso masculino, dominante e violento, enquanto o pai ainda associa o Red Pill à Matrix. E o Red Pill tem inspiração na ideia da Matrix. Pra quem não lembra do filme da Matrix ou nunca assistiu, por favor assistam, que é um filme genial e incrível. E na Matrix você tem duas pílulas, a azul, que te mantém vendo as coisas do jeito que você vê, com essa máscara, e a vermelha, que te mostra um mundo real. E eu até posso fazer um vídeo sobre isso também, porque é muito errado o uso do termo Red Pill pra isso. Porque, na verdade, o Red Pill é a gente perceber que isso que é imposto, que é esperado como comportamento do homem, é extremamente tóxico e violento, e faz... E no intuito de esconder a nossa fragilidade, o nosso sentimento e a nossa emoção, faz de nós pessoas violentas, agressivas e desconectadas da realidade. Essa é a Red Pill. E não você continuar mantendo isso porque a sociedade atual tem tentado desconstruir isso. Gente, o homem, principalmente o homem branco, hétero, forte, másculo, rico, que sempre foi o representante de tudo e todos, a sociedade sempre foi ao redor dessa figura masculina, tanto que essa figura masculina sempre foi quem esteve disponível e à frente de tudo e sempre foi, né, a representação de tudo. Essa representatividade, ela vem caindo aos longos do tempo. Porque a mulher vem buscando representatividade, o homem preto, o indígena, o asiático, o homem com uma sexualidade não hétero, o homem com um gênero não cis.
as mulheres hétero, e gays e lésbicas, e enfim, toda essa representatividade tem sido desconstruída e esses homens, eles têm encarado isso como um ataque e eles têm formado esses grupos de ódio. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, do fundo do coração, não se ofendam, não se machucam. Você não precisa ir longe, você não precisa ir pro Reddit, pro 4chan. Vai no conteúdo da galera de games. 95% da galera de games, gente, é extremamente transfóbica e homofóbica e racista. E eles não se consideram, mas eles são. E aí, desculpa, mas a gente tem que trazer Paulo Freire aqui, já que a gente tá falando de escola. Porque Paulo Freire, você pode falar o que você quiser dele, mas o cara foi genial. Quando a educação falha, o sonho do oprimido é ser o opressor. Gente, na nossa época, os nerdola eram os oprimidos. Eram os franzino, que ninguém gostava, que todo mundo atacava, que ninguém ligava. E hoje em dia, são as comunidades que formam esses grupos violentos. O pessoal do jogo não pode ver um protagonista gay, um protagonista trans, que já precisa ofender, já precisa machucar, já precisa falar que é lacração. E não conseguem perceber que o fato de nunca ter tido outros personagens que não personagens homens, brancos, fortes e dominantes, também é político, também é lacração, também transmite uma ideia que forma essa masculinidade violenta e tóxica, que se espalha nos grupos sociais, que é um reflexo da nossa sociedade real e que, nesse caso, é a responsável direta por essa situação do garoto. E olha que a série nem mostrou se esse garoto está ou não envolvido com isso. A menina fez o bullying com ele a respeito disso, as pessoas riram disso, mas em nenhum momento a série adentra no tema para saber se realmente ele faz parte desses grupos, se os amigos deles... Há indícios. O lance da faca, do menino ter entregue a faca pra ele. Por que entregou a faca? Por que entregou uma faca? Por que tava com uma faca? Dos meninos terem se encontrado e depois ele ter seguido a menina. Será que foi um acaso a menina ter passado ali? Será que já não foi algo programado? Será que eles fazem parte de algum grupo de ódio das mulheres por causa dos comentários que ele faz da mulher? Ou será que, na verdade, esses meninos têm uma construção que às vezes a gente tem em casa, com a própria figura dessa masculinidade exercida pelo nosso pai? Enfim, esse tema merece um vídeo só pra ele, como eu já disse, se vocês quiserem, deixa comentado aí. Sobre os diálogos importantes do policial, falando lá a respeito da escola, falando a respeito da visibilidade da menina, de como a vítima, mais uma vez, é invisibilizada, de como a vítima não tem voz. E é interessante como o papel dessa agente, também meio sem voz durante as ações, mas quando ela tem voz, a voz dela é genial, traz reflexões importantíssimas. E como eles fazem esse recorte, né, dos professores que salvam a nossa vida. Gente, todo mundo tem um professor que salvou a nossa vida. Às vezes ele podia ser até alguém que pegava no nosso pé, mas com respeito, com carinho, com acolhimento. E a gente percebe isso, a criança e adolescente sabe disso. Gente, uma pessoa que se dá bem com criança e adolescente, com animal, ó, pode, tá ligado? Já é um bom sinal. Não tô falando de quem manipula. Tô falando de quem se dá bem naturalmente. A criança tem esse pressentimento. Apesar da criança ter a inocência e poder ser facilmente manipulada, ela tem esse pressentimento dentro dela. Porque ela olha o mundo com esse olhar de formação ainda. Então sempre tem essa figura que salva a nossa vida, que muda a nossa perspectiva, que dá uma aula pra gente, que muda tudo, que faz a gente se interessar, se engajar, que faz a gente se sentir ouvido, se sentir presente. Tem esse recorte. A gente tem que fazer também um recorte de entender as condições de trabalho dessa escola que é um depósito de aluno, que soca todo mundo lá dentro, da falta de preparo na formação dos profissionais, porque ninguém tem o preparo a respeito de criança e adolescente, de criança neurodivergente, nada disso. É só um decoreba de conteúdo para você reproduzir esse conteúdo em sala de aula com eles. Ah, uma coisa importante, até tirei minha blusa aqui, mano, porque eu já fico nervoso com essas coisas. A cena que os diretores lá da escola estão no corredor, reclamando de ter que se preocupar com a segurança dos alunos e reclamando de precisar ter um espaço de saúde mental, meu Deus do céu. E o contraste, logo em seguida, eles reclamando que os alunos não estão com o uniforme completo. Gente, é disso que eu falo. Falta preparo? É verdade, falta preparo. Falta formação? É verdade, falta formação. Falta ambiente adequado? É verdade, falta tudo isso. Mas falta humanidade. Falta carinho, falta cuidado, falta uma escola que assume a sua responsabilidade, falta uma escola que é honesta, que se preocupa com o que tem que se preocupar e para de ficar se preocupando com picuinha. Como eu falei, o interesse é sempre o controle, a padronização, é o uniforme completo, é quietinho, é sem celular, é sem acessório, é sem não sei o que, é sem... O que era pra realmente se preocupar não importa. Onde já se viu isso? Aqui não é assistência social pra eu me preocupar em dar acolhimento emocional
funcional para uma criança e para um adolescente que está ali por obrigação no espaço escolar para se desenvolver. Não é obrigação da escola cuidar da saúde mental dessa criança, proporcionar acolhimento no momento de luto de uma estudante que foi assassinada na escola. Não é responsabilidade da escola estar preocupada com a segurança. A responsabilidade da escola é se preocupar se o uniforme está alinhado. E, gente, como eu disse lá na parte da superfície, qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim no Reino Unido, na América do Norte, na Ásia, na África, no resto da Europa, aqui na América Latina, aqui no Brasil. As escolas caindo aos pedaços, sem infraestrutura nenhuma, cobrando uniforme completo, tentando proibir estudante de assistir aula porque tá sem uniforme completo, porque tá de boné, porque levou um skate, um celular. Enquanto isso, a violência, o bullying comendo solto por parte dos próprios funcionários da escola. É uma falta de preparo, uma falta de humanidade, com todo respeito, gente. É isso que é escola. Ó, eu vou até me acalmar aqui que já tá batendo friozinho. Olha, de verdade, é inacreditável, tá ligado? Existe uma barreira em assumir essa insuficiência da escola, esses problemas da escola. Isso atrapalha demais o trabalho, atrapalha demais. Tem muita gente que ainda sustenta essa violência contra a criança e adolescente, que acha que tem esse direito de mandar calar a boca, de dar castigo, de dar bronca, e que fica dando esse murro. Isso é um murro em ponta de faca, gente, que nunca vai resolver nada. E esse episódio mostra muito como essa escola é completamente presa no passado, né? E aí vem a incoerência da escola, de você entrar numa sala de aula para ficar assistindo uma videoaula, de ficar fazendo exercício em aplicativo, ao mesmo tempo que a escola faz uma guerra contra o celular, sendo que o que eles reclamam do celular é exatamente o reflexo de tudo que tá acontecendo no próprio ambiente da escola e ninguém faz nada. É bizarro. E o despreparo da mulher, quando eles descobrem que é cyberbullying e vão lá falar, e a mulher não tem ideia do que é incel, não tem ideia do que é red pill. Até ouviu as crianças falar, mas não sabe, porque não tem preparo. E como eu disse, gente, se você é pai e mãe, se você é professor, se você é educador, se você lida com criança e adolescente, você tem que conhecer o universo da criança e adolescente. E não é conhecer perseguindo e julgando, é fazendo parte, é compreendendo por que aquilo encanta ele. É isso, gente. Nada substitui a nossa presença, nada substitui o nosso estabelecimento de relação com eles, gente. Nada substitui isso nunca. Então, mesmo com esse recorte, gente, das condições de trabalho, é o mesmo recorte sobre as condições de trabalho da escala 6x1 e tal, e da gente não tá lá pros nossos filhos, não pode justificar essa violência contra as crianças. As crianças não podem pagar por isso. Tem um problema estrutural, tem um problema de formação, tem um problema de uma educação tradicional extremamente violenta. Mas a gente não pode simplesmente deixar a criança e o adolescente pagar por isso. Não tem como, não tem. Isso é o que mais afasta a criança e o adolescente do prazer pelo aprendizado, da escola, da relação familiar, da relação com a escola. Isso é o que mais afasta a criança e o adolescente de ter respeito e admiração pelos professores, porque estão sendo ali violentados por eles o tempo todo. E mais uma vez, o recorte daqueles que, mesmo com todas essas condições, fazem o milagre de tentar e de continuar um trabalho humanizado e que não responsabilizam a criança e o adolescente por isso. Mas, infelizmente, somos poucos e cada vez menos. Porque cada vez mais essa estrutura social da vida real nos engole a ponto disso acabar sobrando para a criança e para o adolescente como responsabilidade deles, como problema deles e como algo que nem a escola, nem a família, nem a sociedade tem feito nada pra cuidar e resolver. Bom, a gente ainda tem o pai da Jamie prestando homenagens, né, gente, que mostra aí um pouco da sensibilidade dele de estar ali prestando uma homenagem pra alguém que ele pode até estar anestesiado, tentando no fundo acreditar que não é o filho, mas que ele já reconhece, né? E é uma cena bastante emocionante que mexe com a gente, assim, e aí finaliza ali com aquelas homenagens póstumas que não importa, né, gente? Retoma muito a fala da policial. Morreu, destruiu a família, acabou, a menina tá morta. Legal, um monte de flor, um monte de vela, homenagens, mas e aí? A história vai ser contada, o garoto vai ser estudado e a menina morreu e acabou pra ela. Olha, gente, essa série é pesada, tá? Essa série, a faixa etária dela de recomendação, né, de assistir é 12 anos, mas é bom alertar que tem alguns gatilhos, é bom alertar que tem algumas questões, porque realmente ela mexe com questões que estão muito enraizadas e envolvidas com a nossa sociedade. E como eu disse, tem muita gente varrendo tudo isso para baixo do tapete para falar que é sobre rede social. Não é sobre rede social. A rede social ali, como eu disse, a série nem sequer se aprofunda nisso, porque a rede social, ela é só esse preenchimento de um espaço, de um buraco que a nossa sociedade tem proporcionado. E é sobre isso a série. É sobre esse buraco que a sociedade tem proporcionado. E sobre o que isso está fazendo com a criança e com o adolescente e por que eles estão buscando esse refúgio nas redes sociais. Olha, esse episódio, gente,
do bumbum, tá ligado? É inacreditável. Só pra gente fazer um remember aqui de tudo que rolou nesse segundo episódio, porque ele foi realmente muito intenso. Então a gente descobre que o crime foi um cyberbullying, mas apesar da gente descobrir que o crime foi um cyberbullying, a gente vê o que acontece no cyberbullying acontecendo na vida real o tempo inteiro no ambiente escolar. A gente percebe ali uma escola insuficiente, que é um depósito de criança, que está muito mais parecida com uma prisão, com um hospício, com uma jaula de controle, do que de fato com um espaço de engajamento, de aprendizado. Se percebe-se como um espaço que não está formando e educando ninguém a nada. A gente percebe as hipocrisias e as superficialidades da escola, com cartazinho, com colarzinho, mas na prática mesmo todas essas violências sendo ignoradas por uma falta de preparo, por uma falta de cuidado, por uma falta de humanidade. A gente vê ali a dificuldade dos diálogos entre pai e filho, das relações entre pai e filho. A gente vê como a sexualidade está associada a uma masculinidade tóxica, inserida cada vez mais cedo na criança e no adolescente, e como a sociedade tem esse compartilhamento e essa sexualização num bode expiatório da internet, mas como isso já acontece há anos e mais, e quanto mais a gente volta no tempo, mais a criança era vítima disso tudo. E dito isso, a série ainda não entrou nesse ponto, mas eu quero entrar aqui. Cadê a educação sexual da escola? Por que essa sexualização, apesar de criticada, no fim das contas, na prática, é tratada como uma coisa normal? Por que a adultização é tão problemática na hora da sexualidade da criança, mas não na hora da maturidade da criança? E por que não se trata da educação sexual, que é exatamente conscientizar a molecada sobre isso? Já que eles têm acesso tão fácil, sempre tiveram, e hoje, diferente das nossas gerações, não tem mais esse olhar tão inocente, mas um olhar que já debate muito mais essas coisas e que já tem muito mais profundidade na relação com isso, apesar da confusão pelo período muito imaturo, muito infantil ainda. Por que não educar sobre isso, para conscientizar sobre isso? A quem interessa uma escola que não cuida disso, como é da responsabilidade da escola, como deveria ser da responsabilidade da escola? Então tem muitas questões levantadas nesse episódio, principalmente sobre o papel da escola nisso tudo, que tem culpa total e fundamental no cartório. Assim como a relação familiar também tem, a relação social também tem, e como isso é agravado e se reflete nas redes sociais, que é onde os jovens estão buscando refúgio dessa loucura toda que eles vivem. Doideira, né? Doideira. Bom, gente, esse episódio foi muito marcante, pesado pra mim, fala muito do meu conteúdo aqui nas redes sociais, traz muito uma reflexão que eu sempre trago aqui, que eu sempre sou condenado e julgado por trazer essa reflexão, mas se você olhar com carinho pra essa série, você vai entender por que eu faço o trabalho que eu faço aqui e que o que eu falo tem sentido sim. Por exemplo, a questão da proibição de celular, que não resolve em absolutamente nada, como a gente viu na série e na prática. Tem solução de nada ali. Aplicativo de vigilância não resolve nada. Nada troca a nossa presença, o diálogo, a conscientização a respeito de tudo, com educação, com engajamento, proporcionando para eles algo que faça sentido, que eles se sintam bem. Essa é a questão. Já sabe, né? Deixa aquele likeão. Se você é do TikTok, amo vocês, ganguetinha. Vocês são minha ganguetinha do YouTube também amo vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Deixa o likeão, comenta que tipo de vídeo vocês querem, se vocês querem o terceiro episódio. O terceiro episódio é outro soco na cara, já se preparem para gatilhos e mais gatilhos. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Eu fui.